Graça e paz, queridos. Amém? Aleluia. Eu quero ministrar, quero falar para vocês aquilo que o Senhor já ministrou no meu coração. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 5. Como Deus é bom. Chegamos antes, eu e a pastora Tânia, nós fomos orar, vamos falar com Deus, como Deus ministrou nessa noite. Quando a gente fala para Ele assim: sim, eu creio em Ti, Senhor, Tu és a razão do meu viver, Tu és a razão da minha vida. Faça ideia os céus como é que deve estar agora, em festa com a igreja do Senhor, declarando isso para Ele. Só Ele é digno, só Ele é digno, só Ele é digno. Josué capítulo 5, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem, meu senhor, tem para o teu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Bem, queridos, as coisas não estavam fáceis para Josué. Estava barra para ele, estava muito pesado. Nós voltarmos no texto, no capítulo 1 de Josué. O livro começa assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. O livro já começa com algo que desmotiva. Moisés morreu. Quem era Moisés? Era o ícone. Moisés era o profeta, quem trouxe as leis, quem reorganizou a coisa, que estava bagunçado, quem trouxe a palavra do Senhor, quem trouxe a revelação de Deus para aquele povo. Então não era qualquer um. E Josué, como diz o texto, ele era um auxiliar, ele era aquele que viria a suceder. E Deus já fala assim: olha Josué, Moisés está morto, a responsabilidade é toda sua, a tarefa não é fácil, você vai ter que atravessar o rio Jordão. Olha só, queridos, já de cara, um milagre como aquele do rio do Mar Vermelho, ele teria que atravessar. E o fato aconteceu, e o Senhor conduziu toda essa história. O rio Jordão se abriu, e não foi qualquer aberturazinha. Eu estive pesquisando entre uma cidade e outra, e que a Bíblia diz, dá mais ou menos aproximadamente 45 quilômetros de distância de uma água a outra, e eles passaram ali. Aí Josué teve que preparar o povo, porque aqueles que circularam ali durante 40 anos no deserto, eles não tinham sido circuncidados, os homens.
foram circuncidados quando saíram. E Josué teve que fazer esse procedimento todo ali, logo após que saiu, atravessou o Rio Jordão. A tarefa para ele não estava fácil. Josué mandou os espias. Raabe, os irmãos conhecem a história. Raabe acolheu esses espias, escondeu os espias, e ele deixou o recado, trouxe o recado para Josué, que a terra era boa e que o povo estava tremendo de medo. Raabe disse isso, mas Josué tinha pela frente um grande obstáculo. Quando ele fez secar as águas do Rio Jordão, ele participou da vez que Deus abriu o Mar Vermelho. Ele viu. Mas agora ele estava diante dos muros de Jericó. Alguém levantou esses dados, que o muro era muito extenso, muito alto. 5 metros de altura, 2 metros de largura, fora as casas que eram construídas em cima. Então era intransponível aos olhos humanos. E a curiosidade de Josué era: como Deus vai fazer isso? Que ele vai fazer? Ele vai, mas como ele vai fazer? E a Bíblia nos diz aqui no texto, no versículo 13: estando Josué perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem que tinha uma espada empunhada, ou uma espada. Quando nós estamos num momento de dificuldade, existe uma barreira, um muro, algo intransponível para nós. Às vezes nós nos desesperamos. 90% das vezes nós nos desesperamos. Nós não sabemos como vai fazer. O seu problema é maior do que o do outro. Você fala: não, com você foi diferente, mas comigo é maior. Comigo a dificuldade é bem maior. Não, queridos, o mesmo Deus que fez derrubar o muro de Jericó para Josué é o mesmo Deus que faz derrubar o muro de Jericó para mim. Mas uma coisa me intrigou nessa visita. Quem era esse visitante? De onde ele veio? Quem era este homem com a espada em pé? Um mistério nessa história. Nós temos vários relatos na Bíblia em que existe uma teofania. O que é isso? Uma manifestação de Deus. Temos vários relatos na Bíblia. Temos aquele exemplo de Abraão com os 3 anjos que foram almoçar com ele. Temos aqui o exemplo do próprio Moisés na sarça ardente, em que Deus se manifestou, o anjo do Senhor se manifestou ali. E é nesse trecho a Bíblia fala, e é bem clara: o anjo do Senhor estava na sarça. Há também uma jumenta, que o Senhor usou o anjo para que ela falasse a Balaão. Mas neste caso, especificamente neste caso, existe um mistério. Existe um mistério porque era um homem. Sendo um homem, não era uma visão. Ele tinha músculo. Estava com a espada para o alto. Não era também um anjo, porque se fosse um anjo, Josué não teria o adorado. Talvez se ele se prostrasse diante do anjo, o anjo mandaria ele levantar. Porque lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 10, diz assim: olha, o anjo falando para João, quando João se prostrou diante dele: eu me lancei a seus pés para adorar. Mas ele me disse: olha, não faças tal. Sou teu servo e de teus irmãos, que tem testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então não era um anjo. Se fosse um anjo, ele não deixaria Josué adorá-lo. E está claro que Josué se prostrou diante dele.
Então, irmãos, se não era um anjo e era um homem, eu vou causar talvez algum problema teológico aqui, mas esse não é o caso. Eu tenho certeza que era Jesus. Jesus Cristo é antes de Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele era, antes de ser Cristo. Em 1 Pedro capítulo 1, versos 20 diz: o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Eu não quero limitar Jesus somente nos 33 anos em que ele esteve aqui. Se a Bíblia me afirma que ele foi, e será. Ele estava lá quando foram criadas todas as coisas. Por que ele não poderia se manifestar, Josué, num fato tão marcante da vida do povo dele? Então eu creio que era Jesus. E olha que, se nós formos caminhar no texto, no capítulo 6, onde fala da derrubada dos muros de Jericó, essa pessoa começa a falar e a dar instruções como derrubar os muros. Ele dá essas instruções e a gente começa a falar: só, esse é o próprio Deus falando. Esse é o próprio Deus falando. Foi ele quem passou essas instruções a Josué, em como derrubar as muralhas, em como tomar posse da terra prometida, todos os detalhes. Tanto é que Josué, ele fez do jeito que o Senhor falou, consagrou a cidade de Jericó a ele, ao Senhor, ao matar todos aqueles homens. E as nossas muralhas, é tão difícil de transpor. A Bíblia diz: estando Josué em Jericó, ao pé de Jericó. 2016 está iniciando, queridos. O ano é novo, mas a notícia é velha. O ano é novo, mas a dificuldade é a mesma. Não é porque virou 31 para 1º de janeiro que as duplicatas foram todas pagas, que os casamentos se realizaram, que os filhos começaram a ser mais obedientes, que a conta bancária ela melhorou. Não, os problemas são os mesmos, as dificuldades são as mesmas, as muralhas estão aí, e nós estamos ao pé delas. Abraão teve o seu monte de Moriá, Davi o seu Golias, Moisés o seu Egito, Paulo as suas prisões, Josué a sua muralha, bem fortificada. Qual o nosso desafio a partir de agora? Qual o nosso desafio? Qual é o seu desafio, querido? Aonde eu vou tirar a resposta para os meus problemas? Como é que eu vou fazer com que as muralhas da minha vida caiam, que o meu gigante caia? Ontem eu estava conversando com um irmão que está vivendo um grande problema na sua vida. Nós estamos aconselhando, nós estamos junto com ele. Eu levei para ele caminhar comigo. Nós fomos ontem lá para a chácara. Falou: eu não sei o que eu vou fazer. Não, você vai comigo, você vai andar comigo. Ele está perdido com tanto problema. Aí num determinado momento, eu na porta da casa dele, ele falou assim: olha, está vendo aquela família ali? Eu ajudei. Aquele menino ali, ele aceitou o Senhor Jesus porque eu levei ele os caminhos.
Aí eu vi aquela multidão de gente entrando dentro da casa, sabe, tudo crente com a Bíblia debaixo do braço, para adorar o Senhor dentro da casa daquele jovem. Eu falei, tá vendo? Tá difícil para você, tá ruim. As muralhas tá intransponíveis. Estão intransponíveis. Lembra-se do seu passado. Quando Davi tentou encarar o gigante, querido, ele se apresentou a Saul. Eu vou lá enfrentar esse gigante. É um pirralho, um mané. Aí ele pegou e falou, Saul falou com ele, mas você não pode, você é um mané. Davi falou com ele assim, olha aqui, quem já matou um urso e um leão, não é possível, eu vou enfrentar esse incircunciso, esse cara que não tem compromisso nenhum com o Senhor dos Exércitos. Foi onde que eu falei com ele aqui, lembra do seu passado, aquilo que o Senhor fez é o mesmo, o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Levante a sua cabeça, queridão. Ele falou assim, não é que você está certo? Se eu fiz no passado, eu posso fazer agora. Conta com o Senhor, conta comigo. Estamos juntos nessa empreitada. Foi assim que eu falei e despedi. Talvez você tenha perdido o emprego, meu irmão. Estamos vivendo dias difíceis no nosso país. Talvez o vício te alcançou. Mas como Josué, você está ao pé das muralhas. Está ao pé da sua dificuldade, do seu grande problema. A palavra que de ordem para nós nessa noite é recorra ao Senhor. Diante dessas dificuldades, recorra ao Senhor. Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É do monte? Não! Eu gosto de monte. Esse mês nós vamos no monte. Mas o meu socorro não está no monte. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia! Precisamos de recorrer a Ele. Quando Josué estava aos pés da sua muralha, ele olhou para cima. Ele tentou enxergar alguém lá em cima. Acorde-me. Aí o Senhor desceu. Desceu com recurso. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor, o comandante do exército celestial. Eu com minha força não conseguirei. Eu sozinho não consigo. Você, querido, sozinho não vai conseguir. Assim como foi com os habitantes de Jericó, nossos adversários conhecem o nosso Deus. Eles tremem diante do nosso Deus. O problema é que nós vamos com força da igreja, com força do irmão, daquele pregador, daquele ministro. Não! Nosso adversário conhece ao Senhor. Ele não conhece o Nivaldo Júnior. Aliás, ele me conhece. Ele sabe que eu não tenho força alguma. Mas quando eu falo no nome do Senhor dos Exércitos, aí ele vem, aí ele treme. Recorra ao Senhor, queridos. Quem você imagina que é? Josué, ele já tinha sido designado para o Senhor, para ser o líder daquela nação. Josué era o comandante. As pessoas passavam perto dele e batia continência. Josué fazia da sua tenda o palácio da alvorada, fazia da sua tenda a casa branca. Ele determinava. Ele sabia quem ele era. Milhões de pessoas confiavam na sua liderança. Mas na presença do Senhor, ele tirou as sandálias e se prostrou o seu rosto em terra.
Na presença do Senhor, querido, nós precisamos de temer a presença dEle, nós precisamos de degustar a presença dEle. Nós estávamos louvando, eu não olhei para lado nenhum, só sei que eu derreti diante do Senhor, porque diante dEle eu não sou merecedor de nada, mas Ele é assim, Ele me dá de graça, Ele me ama, Ele te ama. Não se faz de forte. Você não é tão forte que não precise de ajuda. Assim como Josué se prostrou diante do Senhor. Olha o que ele disse. Versículo 14. Que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? Ali. Que diz meu Senhor ao seu servo? Que mensagem o Senhor tem ao seu servo? Ele se colocou no lugar de quê? De servo. Ele era o comandante do exército, ele era o comandante daquela nação, mas ele se colocou no lugar de servo. Queridos, eu preciso me colocar no lugar de servo. Eu preciso me colocar num lugar de servir. Eu tenho prazer em estar aqui servindo os irmãos. Sabe, se eu pudesse ter tantas vidas, todas elas eu teria para servi-los. Porque importa que ele cresça e eu diminua. Importa que ele cresça e eu diminua. Assim João falou, é a minha palavra também. E os muros começam a cair, querido, a partir do momento que eu me coloco como servo. Como derrubar essas muralhas? Sabe como você vai derrubar essas muralhas? Primeiro, se colocando no lugar de servo. Segundo, crucificando o eu. Eu preciso crucificar o meu eu. As muralhas estavam ali no lugar do adversário. E às vezes você está diante do inferno, quieto, esperando o inferno te atacar. Não, eu estou protegido, o sangue do Senhor Jesus me cobre. Eu tenho ao meu redor o Espírito Santo de Deus. Eu estou protegido e fica na retaguarda esperando o ataque do inimigo. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas quando a igreja não é o templo, a igreja não são essas paredes, a igreja é você, você, somos a igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra você, querido, mas se você ficar na defensiva, você nunca vai destruir os seus muros. É preciso de você chutar as portas do inferno, chutar, invadir, enfrentar os seus medos. Eu não vou mexer com ele. Querido, maior o que está em nós do que o que está no mundo. Mas você sabe por que você tem seus medos? Porque você precisa crucificar o seu eu na cruz. Cristo desceu no inferno, mas ele desceu depois de crucificado. Isso quer dizer que eu e você só vamos enfrentar o inferno quando nós nos crucificarmos. Fala, Senhor, agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nós ouvimos isso hoje nessa manhã. Irmão Paulo trouxe para nós esse texto. Agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado em Cristo. Eu vou conseguir, mas a partir do momento que eu coloco a cruz na minha frente, a partir do momento que eu coloco Cristo na minha frente. Aquele que veio visitar Josué é o mesmo que está aqui agora.
aquele que trouxe a resposta, a estratégia para Josué, é o mesmo que está falando com você aí agora, no seu coração. Querido, Deus se preocupa com cada detalhe da sua vida, cada detalhe. Não pensa que você é um abandonado, que você está sendo, abandonado. Não, isso é uma distração do inimigo para te tirar. O inimigo, ele faz é te distrair. Eu preciso então crucificar o meu eu. Eu preciso de deixar Cristo dominar a minha vida. E aí quando eu continuei o texto de Josué, capítulo 6, aí já entrando no Josué capítulo 6, a estratégia era: Josué, pega os seus sacerdotes, põe na frente, Josué. Aí depois dos sacerdotes, você coloca os homens tocando as trombetas, Josué, com chifre de carneiro. Depois, Josué, você leva atrás, você coloca a arca da aliança, quer dizer a presença de Deus. E depois, o povo vem logo adiante. Era uma estratégia. Ou eles iam adorando o Senhor. Aqueles que estavam adorando o Senhor iam na frente. Os que iam tocando a trombeta iam atrás. A grande multidão vinha atrás, logo atrás da presença da arca da aliança. Isso quer dizer que eu vou enfrentar as minhas dificuldades, as minhas lutas, os meus muros, os meus medos, em adoração, adorando o Senhor. Isso foi também com o rei Josafá. Quando o inimigo veio ao encontro dele, falou que ia destruir a sua nação, ele se prostrou com o rosto em terra e falou: Senhor, eles são muito maiores do que nós, e são nossos familiares. Eram 3 nações: os moabitas, os filhos de Seir e esqueci o outro, mas eram 3 irmãos. Foram atacar o reino de Josafá. Só que o Senhor falou assim: olha aqui, essa guerra não é sua, essa guerra é minha. Portanto, vai enfrentá-los, mas vai adorando, vai cantando, porque quando vocês chegar lá, vocês vão ter uma grande surpresa. Eles foram adorando o Senhor, eles foram cantando. Sabe o que aconteceu? Ao chegar na planície onde ia ter o conflito, as 3 nações estavam em conflito entre elas. Um matou o outro. Eles nem tocaram, só foram lá para recolher os despojos. Olha que lindo! A ordem, querida, é adorar. A ordem é adorar. Está em dificuldade, vai adorar. Eu enfrentei uma grande batalha agora, essa tarde. Antes de vir para cá, eu fui tomar meu banho, fui adorando o Senhor. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Não tenha medo, tenha amor. O verdadeiro amor lança fora o medo. Não tenha medo, tenha o Senhor do seu lado. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado. Sabe quando Josué olhou para cima, ele viu Jesus. Busque consolo em Jesus, querido. Busque consolo em Jesus. Desvie o seu olhar de Jericó, desvie o seu olhar da sua dificuldade. Busque no Senhor Jesus. Olhe para cima. Olhe para cima e de joelhos dobrados. Fala com o Senhor: Senhor, eu preciso do Senhor. Assim como ele veio a Josué naquele dia, ele virá e não falhará. Sabe, as suas questões, os seus medos, coloque diante do Senhor agora. Comece a abrir seus lábios e falar com Ele: Senhor, esse ano de 2016 precisa ser diferente. Eu não quero ficar na defensiva enquanto o meu adversário tripudia em cima de mim. Senhor, me dá força, me cobre com teu sangue.
Me alerta, Senhor. Me joga para cima. Fale com Deus. Abre os seus lábios, querido. Quando você fala, você verbaliza. Existe uma revelação do Senhor para a sua vida. Existe algo que o Senhor, Ele te prometeu. Fale com Deus.